Bom, então vamos lá, né? Eu vou estar iniciando aqui a apresentação aqui do grupo 2, né? Então, nossa equipe de astronautas, né? A Ana, o Gabriel, o Rodrigo, que sou eu, o Ian, e aí falar um pouco também, compartilhar um pouco dessa questão do Centro de Assistência em Acidentes e Saúde em Marte, né? Trazer uma abordagem aí também do nosso grupo, o que a gente fez de pesquisa, né? Pode passar, Ian. Então, a gente fez uma contextualização inicial aí, né? Essa pergunta clássica, né? Used to have a problem, né? Então, assim, de repente, se você tiver um problema lá no espaço, o que pode acontecer? E aí a gente associou com essa questão, uma pesquisa aqui num artigo, né? Que é a ausência de gravidade e a exposição à radiação, juntamente com distanciamento e isolamento social num ambiente hostil, como na missão espacial, vai, né, aumentar, então, a possibilidade de intercorrências médicas de diferentes naturezas, né? Você tem estratégias de intervenção assim baseadas em telemedicina, né, em contato aqui com a Terra, por exemplo, que possibilita, né, estabilizar, né, transportar é mais difícil, né, um tripulante ferido para uma instalação médica na Terra, o que é bem difícil de ser feito, né, ou quase impossível, né, em missões de exploração, né, com o ambiente de Marte, né. E aí, assim, você ter uma estrutura e implementar, né, e capacitar a tripulação para ser autônoma, para resolver os problemas do dia a dia, as situações médicas, é muito importante, né, ter esse ambiente para que a missão seja bem sucedida. Se puder passar, Ian, por favor. Então, aqui é uma ilustração dos riscos, só para a gente contextualizar, né, os riscos de saúde no espaço. A gente pegou esse gráfico aqui essa figura de um artigo, né? Então, a questão do distanciamento na Terra, confinamento, isolamento social, o ambiente hostil e fechado, né? A questão do próprio ambiente de microgravidade, radiação e todas as contramedidas que podem ser feitas associadas aí com o centro médico, de assistência médica, suporte e cuidados médicos, e aí como manutenção e melhora da aptidão física, né? Cuidado com eventuais infecções, atrofia muscular, mesmo a questão da exposição à radiação, a questão do câncer, né, para prevenir, e aí as contramedidas focadas em exercício, em nutrição, melhora do estado de humor, né, e outras estratégias aí para diminuir o nível de estresse, né. Aí o próximo modelo dessa figura, que ela na verdade é uma figura de 3 partes, se você puder passar, Ian. E aí ele mostra, né, como que essa fase de análise e experimentação, tudo que envolveria esse ambiente de cuidados médicos, né, então monitoramento espacial e do ambiente, monitoramento temporal do astronauta, né, simulação que pode ser em solo, em teste de voo para você vivenciar melhor a missão, né, quando dá ida para o espaço, né, e aí tudo que pode acontecer nos organismos vivos, né, que vai estar associado aí com a variação genética daquele organismo, celular, tecidual, né, de cada organismo vai ser exposto à radiação, ambiente de microgravidade, né, e também baseado tudo isso em modelos de predição de riscos, né, e prevenção que podem ser implementados lá no ambiente espacial, né, que vão girar em torno de dispositivos, de estratégias aí, como eu falei para vocês, não farmacológicas, né, ou farmacológicas para o astronauta suportar bem esse processo aí da microgravidade, né, desse ambiente. Pode passar, por favor, Ian? E aí as contramedidas, né, assim, pensando aí no astronauta, tudo que gira em torno assim da missão para que ele vá em segurança e volte em segurança, né, que a missão seja bem sucedida, estão associadas aí com o suporte de saúde autônomo, que eles têm uma equipe assim preparada para as eventuais intercorrências, avaliações cognitivas e psíquicas de rotina também, que são importantes naquele ambiente, né, de convivência e de isolamento, e equipamentos aí de trabalho, simulação, de treino, né, especializados para aquele ambiente, questão da blindagem protetora, uma medicina personalizada e telesaúde, uma medicina baseada em evidências científicas, obviamente, monitoramento também temporal, biológico e do ambiente da nave. Aí a questão do design interno, então a gente não desenhou uma figura, mas pegou um modelo que estava disponível num artigo, né,
da NASA, se não me engano. E agora, então, a gente, no que consistiria então esse modelo, né? Um módulo, né? Um módulo desse modelo que está lá, dessa nave, vamos dizer assim, né? Que está lá no espaço. Pode passar. Lá, Ian? Bom, então eu vou explicar melhor como que funciona a organização estrutural do nosso centro. Ele é bem semelhante com o centro que foi apresentado ontem. Ele também possui a questão dos andares. Essa questão dos andares foi debatida depois, durante o desenvolvimento do trabalho com o professor Júlio, e seria mais ou menos 2 andares para cada centro, se eu não me engano. Então, se for nesse caso, podem imaginar aqui essa estrutura como um andar só, dividido por setores. Então, a nossa organização ela é dividida em 3 setores. O setor de pesquisa e farmácia. Nesse setor de pesquisa e farmácia, então, são feitas pesquisas e estudos relacionados a fármacos utilizados no nosso centro, estudos relacionados a casos clínicos que ocorrem no nosso centro. Aqui também está localizada a questão da impressão 3D, que é utilizada para auxiliar nesses estudos, desenvolvimento de ferramentas, enfim, que podem nos auxiliar, e também a questão do armazenamento e conservação de fármacos. Nessa parte, a astronauta responsável por esse setor é a Ana. A questão da gestão a gente vai explicar melhor para frente. Aqui é o setor de intervenções médicas, que é onde estão os equipamentos, como os braços robóticos para auxiliar nas operações cirúrgicas que acontecerem. Tá os dispositivos, a questão do controle dos dispositivos wearables que os astronautas vão utilizar. Também aqui é onde ocorre as intervenções de telesaúde, teleconsultoria, e o astronauta responsável por esse setor é o Gabriel. E, por fim, o setor TIC, que é o de Tecnologia da Informação e Comunicação. Eu sou astronauta responsável por esse setor. Aqui nesse setor, então, a gente tem os nossos computadores que se comunicam com todos os setores não só do nosso centro, mas de todo o ambiente, do habitat. Esses computadores eles são conectados também com todos os wearables, os vestíveis dos astronautas. E também nesse setor aqui é onde está a maior parte da realidade virtual, que na verdade são os algoritmos de machine learning, que é uma parte da realidade virtual que estão inseridos nesses computadores também. E eu vou falar mais sobre essas tecnologias mais para frente. Então, falando um pouco sobre os aspectos do design interno, algumas funcionalidades do nosso setor. Dar suporte em tempo real para a tomada de decisões médicas e de emergência. Dar suporte à pesquisa e estudo de fármacos, patologias e alterações fisiológicas causadas pela hipogravidade. No caso aqui é relacionado mais ao setor da Ana. Dar suporte e promover a comunicação entre todas as máquinas e dispositivos eletrônicos através de uma rede interna, que no caso é o meu setor. Armazenamento e conservação de fármacos. Dar orientações específicas ao tripulante e paciente para a resolução de problemas. Levar em consideração as informações disponíveis de suporte básico e avançado de vida e monitoramento de tripulantes e pacientes. Ser autônomo e independente, aqui no caso são a questão dos braços robóticos para auxiliar em procedimentos cirúrgicos, assistentes digitais e virtuais para segunda opinião, para auxiliar em diagnósticos. Se adaptar continuamente às condições existentes, que são muito dinâmicas, e aos consequentes distúrbios fisiológicos e seus impactos no estado de saúde. Otimizar a tomada de decisões médicas de saúde, de urgência e emergência. Protocolos de ação para situações mais frequentes. Levar em consideração suprimentos e equipamentos médicos a bordo. A montagem dos kits de primeiros socorros. Protocolos para a transição da alta ambulatorial e hospitalar na missão, implementar responsabilidades éticas para os voos espaciais. E aqui agora o Gabriel vai falar um pouco mais sobre as tecnologias aplicadas no setor dele. Olá, pessoas. Boa tarde, tudo bem? Conseguem me ouvir bem? Me ouvir? Ok. Sim. Então, vamos lá. Esses equipamentos são wearables, certo? Que eles podem fazer medições de algumas avaliações fisiológicas em tempo real, porque como a gente tem um problema muito sério de espaço,
Então, qual foi uma estratégia que a gente combinou? A gente conversou sobre a gente dividir algumas avaliações para acompanharem o astronauta, estarem com ele no dia a dia, e algumas avaliações para se manter dentro daquele centro qual eu sou responsável. Dentro daquele centro que eu sou responsável, a gente tem, né, equipamentos laboratoriais, equipamentos de vários miniaturizados que podem ser utilizados para fazer diversas avaliações, desde, por exemplo, verificar uma possível leucemia, até coisas menores, como acompanhar a questão nutricional dos astronautas. Pode passar para mim o slide? Esse equipamento é um brinco que foi desenvolvido em parceria com a NASA, que ele pode fazer esse monitoramento dos gases da nave e em torno dos tripulantes, e aí eles podem acompanhar qualquer questão que tenha de variação rápida de frequência cardíaca ou saturação de oxigênio. Pode passar? Dentro dos wearables, a gente pode conectar todos eles e o próprio astronauta ele pode verificar como ele está indo fisiologicamente bem ou não, pelo seu próprio celular, como dentro do próprio setor, o Ian vai estar lá mais preocupado com os dados serem bons, os dados estarem transitando bem entre o sistema, e eu, no caso, estaria de olho se, por exemplo, a glicose do paciente ela está dentro de um valor aceitável. Mas esses são todos que têm esse tipo de origem. E aí, dentro de wearables, a gente já tem algumas tecnologias de wearables que eles são como tatuagens, eles ficam sobre a pele e eles coletam informações que outros wearables não funcionariam. Então, a gente pode imaginar como várias camadas, certo, de tecnologias que estariam desde na pele dos astronautas, como sobre a pele, na roupa, e algumas ele teria que ir lá pessoalmente. Mas isso garantiria a gente uma qualidade e monitoramento de um bom nível de excelência de todos os astronautas. Pode passar? Toda essa tecnologia estaria sendo utilizada, né, unida aí pela tecnologia de Internet of Bodies, que é basicamente Internet of Things, mas aplicada especificamente à área de saúde, e como esses dados eles podem ser utilizados para, como o Ian já falou, prever questões acontecer, né, prever algumas doenças, e como esses dados eles têm uma variação fisiológica boa, existe um feedback que pode ser feito captando esses dados e apresentando para o astronauta, e a partir disso a gente pode desenvolver alguns tipos de terapias e reabilitações em realidade virtual e outras tecnologias que vai ser falado mais à frente. Pode passar? Então, algumas intervenções personalizadas não invasivas que são possíveis, o eletrocefalograma para neurofeedback, EMG com biofeedback, variabilidade cardíaca no HRV, que é o eletrocardiograma, na respiração, isso que conduz para a questão de ansiedade mesmo, é um bom biofeedback que funciona, você treinar as pessoas, aumentar a resiliência delas em relação à ansiedade. E, utilizando esses equipamentos, a gente pode fazer uma variedade de terapias e reabilitações sem precisar colocar o astronauta sobre remédio psiquiátrico, a gente sabendo a questão de farmácia aí, que radiação cósmica interfere no tempo de prateleira dos fármacos, todas essas questões. Então, uma estratégia para isso é a gente utilizar a própria fisiologia da pessoa como a origem do próprio tratamento dela. A gente vai utilizar ela mesma para se tratar. E é claro que isso não vai funcionar para tudo, né? Então, uma opção também, principalmente lesões de se machucar, prender a mão dentro de alguma coisa, prender a mão, sei lá, fechando uma porta e prender o dedo. Qualquer tipo de lesão que vai causar esse tipo de inflamação, a gente tem esse tipo de laser, esse laser de baixa intensidade, que ele funciona para diminuir essas inflamações. E aí, dependendo, por exemplo, sei lá, a pessoa fez muita atividade repetitiva e aí está com LER, esse tipo de laser já funciona. São tecnologias simples, muito econômicas de espaço e que elas podem continuar sendo desenvolvidas com o decorrer do tempo, mesmo estando no espaço. Pode passar? Isso aí é um modelo que eu fiz até com o professor Júlio, deve lembrar, que a gente apresentou no congresso que teve lá da questão, esqueci, o Conselho Espacial. Astrobiologia. Como? Foi de astrobiologia, isso. De Manchester, eu acho. Mas, enfim, foi bem legal, ele foi assim, levado para concorrer a um grande prêmio, mas não ganhou, mas pelo menos concorreu. E aí, qual é a ideia? É basicamente isso que eu comentei com vocês, são dentro da roupa do astronauta, não necessariamente o spacesuit que ele sai da nave, mas sim o que fica interno da nave, ter alguns equipamentos que estarão avaliando ele no decorrer do dia a dia e algumas intervenções rápidas, se forem necessárias, ele ter elas à mão. E tem essa questão do exosuit também, que eu tirei, certo? Isso existia na outra apresentação, mas que acho que o professor Nelson falou ontem, da questão daqueles tecidos
que vão causando a resistência e aí só a movimentação natural da pessoa já está exercendo esse esforço físico. Como eu vi que ele disse que era bem complicado isso e que talvez não funcionasse muito bem, aí eu tirei da apresentação, mas originalmente isso fazia parte do projeto também. Pode passar? Intervenções cirúrgicas, a gente tem aí o Da Vinci, que ele pode ser operacionalizado dentro do próprio ambiente ou por telemedicina fora. A gente sabe que existe um delay entre a informação sair daqui, chegar em Marte, sair daqui, chegar na estação espacial, mas esse delay ele pode ser corrigido e esse equipamento ele também tem capacidade de parar. Se você precisar, ele vai fazer uma intervenção e aí apareceu uma pequena hemorragia, ele pode parar, ele só segura aquela hemorragia, espera voltar e continua. Você pode fazer uma cirurgia com delay. E a IA ela vai completar os movimentos, ela vai se basear no que está acontecendo, prever o próximo passo e vai realizando. É claro, essa situação mais emergencial, né? O ideal mesmo é que tudo fosse feito lá ao vivo, no próprio habitat do sistema. Esse aí é um equipamento que é muito usado pelo exército americano, que ele é uma UTI completa, certo? É uma UTI inteira e ele tem mais ou menos, se não me engano, 40 quilos e é 1,5 metro, assim. E ele tem todos os sensores para acompanhar e verificar como o paciente está indo. Ele tem sensor cardíaco, sensor para verificar se está com acidose metabólica, tudo isso. Então, ele resume toda aquela aparelhagem de uma UTI nesse único equipamento. E para a gente que está coletando bastante espaço, o que eu imaginei fosse que em uma caixa aí de 4 metros cabem basicamente todos os equipamentos que são mais úteis e práticos do sistema de saúde. Pode passar? Imaginamento médico, a gente já tem hoje em dia essas câmeras que fazem imagem de raio-x, certo? Sai e é revelado tudo na hora. Vocês podem ver, ela é desse tamanho, não é aquele trombolho, certo? Gigante. E a gente já tem ultrassom, inclusive eu já usei esse ultrassom, é bem legal. E esse ultrassom ele funciona com o celular, ele é só capacitorzinho, resistência, tudo num equipamentozinho desse tamanho. E você pode verificar ele no celular, no tablet e com as imagens. Toda a aparelhagem médica de imagem, tudo isso, ele pode ser facilmente transportado. Pode passar. Para exames laboratoriais, que é muitíssimo importante, né? A gente tem aí 1 milhão de coisas sendo afetadas aí no espaço. Eu imaginei utilizar a tecnologia Lab on a Chip. Ela é muito utilizada, principalmente quando o pessoal vai para a África ou esses locais que você não tem como ter esses grandes equipamentos de laboratoriais, que são equipamentos de bioquímica, se chama de bioquímica molhada, aqueles equipamentos que eles fazem vários exames de sangue ali ao mesmo tempo, mas eles são enormes. Então, o que eu imaginei foi a gente ter uma grande variedade desses Lab on a Chips, que você pode verificar o resultado rapidamente no celular ou qualquer outro sistema, e todos eles podem ser programados para qualquer tipo de exame, desde a gente verificar a questão de uma infecção até alguns exames genéticos. Basta ele estar bem configurado. Agora é com o Rodrigo. Bom, nas questões aí de suporte básico de vida em emergência, né? Eu, assim, não sei se seria viável levar na missão esse robô, mas tem esse robô aí que faz de compressão torácica chamado Lucas, né? Que ele é autônomo, monitora parâmetros, né? Então, você já teria já embutido as diretrizes, né, recomendadas aí de compressões torácicas, que uma eventual parada cardiorrespiratória. Então, como ele é portátil e pode desafogar o astronauta para outras situações, né, no atendimento de uma eventual emergência, eu acho muito interessante, porque o robô ele não vai fadigar, né? Então você vai poder, né, talvez melhorar o prognóstico dessa vítima, né, em caso de uma intercorrência mais grave, né? Então esse robô Lucas aqui no Brasil ele não é validado, mas em outros países do mundo ele é, né? Então eu trouxe uma figura ilustrativa de um transporte de helicóptero, né? Então vocês podem ver aí a pessoa, né, o paciente já está sendo todo monitorado, né? E isso ajuda muito na questão do prognóstico, né, em acidentes mais graves. Pode passar, por favor? Essa aí é uma outra ilustração de um posicionamento, né, dependem, por exemplo, lá na missão, né, na espaçonave, né, só ilustrativo. Pode passar, por favor? E aí tem um outro também, achei muito interessante, essa empresa desenvolveu, a LifeFlow, que é essa questão de fornecimento de oxigênio, né, num dispositivo
para que a vítima seja mantida viva até a chegada do suporte avançado de vida, vamos dizer assim, né? Então, você veria para uma situação de suporte básico de vida. Então, essa empresa ela desenvolveu um dispositivo que basicamente é uma sacola, né? E aí, né, fornecendo por oxigênio, você teria oxigênio aí por um tempo aí de 15 a 20 minutos, de forma bem acessível, né? E assim, você imaginando que essa ocorrência tenha acontecido num outro local da nave, 15 a 20 minutos pode ser bastante tempo, né, para ajudar essa vítima e melhorar o prognóstico dela, né, num eventual problema respiratório mais grave, né, numa insuficiência respiratória, por exemplo. E aí a próxima figura, só para ilustrar, né, como que seria o dispositivo. Então, imagina assim que poderia isso estar, assim como o extintor de incêndio, estar posicionado em diferentes locais aí da nave para uma eventual emergência aí, né? Por exemplo, uma insuficiência respiratória e eventualmente uma parada cardiorrespiratória. Pode passar? Agora é o Ian. Bom, então, falando um pouco mais sobre o meu setor, eu até esqueci de mudar o nome aqui, mas o primeiro nome foi Data Center, mas depois eu pensei melhor e troquei para Tecnologia de Informação e Comunicação. Bom, então, como eu mencionei antes, os computadores eles vão estar ligados com todos os dispositivos wearables dos astronautas, além de se comunicar com os computadores do outro centro médico que foi apresentado ontem. Nesses computadores vão estar sendo executados softwares de monitoramento, que vão estar monitorando todos os dados clínicos e vitais que o Gabriel mencionou há pouco. Nesses computadores também vão estar sendo executados a todo momento algoritmos de machine learning, de aprendizagem de máquina, algoritmos tanto de predição para, como o Gabriel mencionou, prever a partir dos resultados obtidos dos wearables, prever se pode acontecer alguma coisa ou não com o astronauta, e aí pode ser feita uma intervenção rápida. E também são executados algoritmos de classificação que podem auxiliar lá no setor da Ana, que podem auxiliar as pesquisas e os estudos que ela vai estar fazendo de casos clínicos. Falando um pouco sobre realidade virtual e aumentada, então, no nosso centro, aqui eu peguei alguns exemplos da literatura que a gente pode levar para o nosso centro. Nessa figura aqui de cima da esquerda, a pessoa está realizando um treinamento de ressuscitação do sistema cardiopulmonar utilizando realidade virtual. Isso aqui é uma situação que seria bem interessante os astronautas praticarem. Aqui seria um treinamento de operação cirúrgica utilizando realidade virtual. Aqui seria a utilização da realidade aumentada para auxiliar na visualização de imagens médicas. Aqui seria a utilização de realidade virtual imersiva para treinamento de situações de alta pressão, ou seja, para auxiliar em questões psicológicas. Por exemplo, o astronauta ele tem que fazer um tipo de manutenção diária fora do habitat, no ambiente terrestre ali, no ambiente marciano. Então, ele pratica esse tipo de exercício em realidade virtual imersiva e, ao mesmo tempo, ele está treinando ali, ele está acostumando o cérebro dele àquela situação e deixando ele menos nervoso, digamos assim, fazendo um treinamento psicológico para a situação de alta pressão. E aqui na imagem da direita, a gente tem um exemplo de um cirurgião dentista, ele está utilizando um óculos de realidade aumentada durante um procedimento cirúrgico, e aqui na imagem da direita a gente tem o que esse cirurgião está observando durante o procedimento. Então aqui ele consegue observar diversos dados que auxiliam ele a tornar esse procedimento mais preciso. Então levar esse tipo de tecnologia também para o nosso centro para auxiliar o nosso procedimento cirúrgico lá no setor do Gabriel seria também muito interessante. Bom, boa tarde. Então, eu sou a Ana. Eu vou ser responsável, então, pelo setor de pesquisa e farmácia ali, como os meus colegas falaram antes. A gente sabe aqui, então, que a telemedicina, né, falando um pouquinho dela, ela salvou muitas pessoas agora na pandemia e ela começou a ser usada muito na pandemia, mesmo antes também já existindo, né? Mas ela pôde auxiliar muitos médicos e pacientes agora aqui na pandemia também. E a maioria dos astronautas, trazendo para esse ramo agora, a gente sabe que eles são ou da área de exatas ou engenheiros, e muitos
tem poucos exemplos de médicos nesse meio, né? Então, isso meio que vem para auxiliar os astronautas, já que não vai ter um médico ali com eles propriamente dito. Antes de ir para o espaço, então, os astronautas podem ser submetidos ao uso de alguns equipamentos para serem treinados, mas ele não tem ainda a capacidade que o médico teria de desenvolver, de mexer com algum equipamento, ou se não, dar um diagnóstico que nem é o médico que estudou, né, durante muito tempo. Para a gente ter ideia, mais ou menos, o médico, às vezes, estuda durante bastante tempo sobre os ultrassons ali, que tem, por exemplo, a imagem da esquerda. E o astronauta, ele tem um treinamento de mais ou menos umas 4 horas. Então, isso, ele não conseguiria, digamos, desvendar o que aquela imagem traz. E a telemedicina, então, vai poder auxiliar a paciente, que seria o astronauta, falando ali com o médico que estaria do outro lado, né, aqui na Terra, dando laudo, ou se não, trazendo informações como ele poderia agir também, de acordo com algumas situações ali. Também a gente tem ali a segunda fotinha do meio, né, que seria a primeira vez quando aconteceu, quando foi levado para o espaço, assim, um kit odontológico, né? E isso também pode ser auxiliado com o uso da teleodontologia, onde o médico, no caso, nesse caso, o dentista, né? Ele daria, então, a prescrição ali, também teria uma interconsulta e um monitoramento que pode ser feito até pelo outro colega astronauta. Também, na telemedicina, ela pode ser abordada dentro do nosso centro a partir da telerobótica. O Gabriel, ele mesmo falou ali sobre o Da Vinci, né? E a gente achou também esse outro artigo que fala desse biocirurgião, digamos assim, de espaço, que ele é um telerobô que ele consegue ser manuseado, né? Então, muitas vezes, lá no espaço, a microgravidade confundia a orientação de até um cirurgião que já tem hábito de fazer aquilo, mas a telerobótica, então, ela pode amenizar essa situação. E através desse exemplo que eu mostrei ali, ele é um dispositivo robótico que ele é inovador e que ele propõe. Então, tem 3 braços robóticos, onde ele é utilizado para procedimentos intraabdominais, e os outros 2, eles trazem uma abordagem de incisão cirúrgica, com um bisturi cirúrgico e também uma tesoura, né? Falando também sobre impressão 3D, agora, atualmente, né, está muito mais visível essa parte de ter uma impressora 3D. Eu já conheço várias pessoas que ou trabalham com isso, ou estudam sobre isso também, e ela pode auxiliar nesse nosso centro também, desde da parte de alimentação, né, que aqui no nosso caso não é o foco, mas também pode ajudar, digamos que o astronauta sofre alguma fratura, alguma coisa, pode fazer um modelo para ele. Me fugiu o termo agora. Uma prótese. Isso, mas o que eu quero dizer é tem a medicina que ela é para o paciente, sabe? Aquela medicina que ela é especializada, personalizada, eu acho que é o termo, não tenho certeza. Mas ela pode, então, ser personalizada para o paciente, pode ser algo que não ocorra normalmente, mas daí, através também da telemedicina, o médico lá pode auxiliar, né? Ou também até prótese dentária ali, como eu coloquei o exemplo, também pode ser um exemplo a ser usado. Aí tem a questão, né, dos alguns exemplos aí de procedimentos de saúde que já foram feitos no espaço, em outras missões, né? Então, aí, por exemplo, você tem aí um astronauta tirando sangue, né, de outro astronauta para fazer exames. Pode passar, só para vocês verem a ilustração. Aí você tem também, numa missão, né, um dispositivo para fazer avaliação da capacidade pulmonar, né, monitorar a capacidade pulmonar durante a missão espacial, né, para você ter dados aí para ver como que é o ambiente de
microgravidade impactaria? Pode passar, por favor. Aí, fazendo, né, um exercício físico, um esforço físico, né, fazendo um exame de ergospirometria para você avaliar, né, essa questão aí de consumo máximo de oxigênio, por exemplo, numa situação dessa. Pode passar. E aí, um exame ilustrativo aí de ecocardiografia, né, durante um voo espacial. Mas aqui para estar ilustrando para vocês em situações reais, em missões anteriores. Pode passar. A questão da gestão agora é com o Ian. Comigo. Com a Ana, perdão, desculpa. Isso. Então, eles já falaram um pouquinho da gestão antes, né? Mas a gente vai passar então um pouquinho sobre a estrutura organizacional, desculpa, onde o nosso chefe de infraestrutura vai ser o Rodrigo. O centro ali de tecnologia de informação e comunicação vai ser o Ian. O centro de intervenções, o responsável vai ser o Gabriel, e a parte de pesquisas e farmácias vai ser eu. Então, aqui, como eu falei, a gente só especificou um pouquinho mais sobre o que cada um faria, né, no seu cargo, qual seria a sua responsabilidade. Pode passar. Então, a gente tem um perfil geral, né, que é de acordo com as áreas de pesquisa, onde temos a capacidade de operação e manutenção de sistemas complexos, o conhecimento em mecânica, robótica avançada e também TI. A gente tem altos níveis de aptidão física e também de saúde, resiliência mensal, treinamentos em medicina, cirurgia e primeiros socorros, o domínio de vários idiomas e também vivências com missões espaciais com horas de ambiente simulado em órbita ou voos anteriores. Só me permitindo fazer um parênteses, aí seria o perfil ideal de um astronauta, vamos dizer assim, né? Que a gente fez o levantamento num artigo e informações da NASA, né? Pode passar, desculpa, Ana. Bom, agora com relação à questão da infraestrutura, os programas de treinamento dos astronautas, né? Aí a gente teria, assim, o que seria importante, né, fazer com relação às simulações e à própria estrutura. Questão da segurança da nave, simulações de voo, né? Simulação de uma eventual injeção e treinamento, né, com paraquedas, instalações para treinamento de sobrevivência e como agir nos acidentes, né, de diferentes complexidades, centro de treinamento de primeiros socorros e cirurgias, né, para simular, como a gente está falando bastante, já que a gente é uma extensão, né, da triagem, né, que foi o grupo 1, então nosso seria a questão do hospital de cirurgia, né, do centro cirúrgico lá da missão, né, o treinamento em procedimentos cirúrgicos, né, de primeiros socorros utilizando realidade virtual, como já foi abordado, né, treinamento para a realização de práticas de telesaúde, treinamento para a utilização de impressora 3D para diferentes finalidades, treinamento para a realização de protocolos de segurança, né, verificar também a segurança da rede interna de comunicação, treinamento para a utilização e interpretação de dados dos wearables, que é muito importante também para tomar decisões em loco, né, já que a situação da missão é bastante dinâmica, pode mudar a qualquer momento, treinamento para manutenção de robôs cirúrgicos, né? Então veja que não é fácil, né, juntar um perfil com uma gama aí de expertises, uma situação tão, né, complexa que é um voo espacial, né? Pode passar, por favor. Aí seria, a gente fez assim muito levantamento assim de alguns levantamentos de artigos, né? Em base de dados como PubMed, alguns artigos mais gerais e a gente também assistiu alguns vídeos aí de simulações de estações espaciais, né? Como que elas são construídas, como que elas são concebidas, de forma a gente também ter uma noção, né? De como a gente poderia fazer a proposta de um modelo, né? Pode passar. Do ponto de vista aí dos recursos necessários aí para essas 2 semanas de missão em isolamento espacial, né? A gente teria que ter água potável, alimentos de diversos tipos, kits de higiene diária, trajes e roupas, né, para ser trocados, medicamentos para situações de múltiplas situações de urgência e emergência, né?
se for o caso, camas para descanso, kits de primeiro socorro em diferentes posições da nave, equipamentos de saúde com diferentes funções, como a gente já foi abordado anteriormente, aqui a gente só está mais reforçando, pode passar. Do ponto de vista das orientações a serem fornecidas, né, para a estação inteira, as instalações, né, então um checklist, né? Então a orientação 1 seria: o menor problema se reporte à central de comando da nave, sinalizações de saída e entrada dos módulos da nave em caso de acidentes, elas devem estar desobstruídas, e os astronautas têm que conhecer toda a dinâmica e a nave, né, vamos dizer assim, para que possam tomar as atitudes no menor tempo possível, né? Deixar as passagens tripulantes desobstruídas, verificar e fazer manutenção e inspeção de equipamentos de segurança constantemente. Então, na medida que não adianta nada você ter um desfibrilador na nave se esse desfibrilador está descarregado. Então, você precisa estar atento. É igual você vai usar o step do seu carro, e quando você vai usar, ele está murcho, né? Então, você precisa estar o tempo todo atento com essas mínimas questões, né? Que é extremamente difícil. Fazer o reconhecimento, análise, monitoramento e controle dos riscos existentes, né? Que também são dinâmicos. Trabalhar com foco em predição e prevenção de acidentes e desfechos, né? E situação de possíveis desfechos também é importante. Verificar vazamento de gases, ar e pressurização da nave rotineiramente, disponibilidade de fármacos, né? E também observar várias coisas dos fármacos, né? Vencimento, coisas do tipo, né? Precisa estar muito atento com isso. O fármaco que você vai administrar para a pessoa, para não se confundir, já porque você não tem especialistas ali, né? Resultados de estudos e pesquisas, né? Atualizações dos sistemas internos, né? De maneira contínua. Quanto aos protocolos, os protocolos, assim, uma rotina diária, a gente elencou em 8 pontos. Então, os cuidados de higiene 3 vezes por dia, né? Pensando numa rotina, pensando em simular uma rotina terrestre, né? Dentro da nave, né? Naquele espaço confinado. Alimentação 3 vezes ao dia, sessão de exercício físico que trabalha diferentes componentes da aptidão física. Então, aqui no caso, diferente do grupo 1, a gente pensou aqui em 2 vezes por dia, sessões de 60 minutos, para que também não haja uma fadiga física e mental, né? Quebrar em 2 sessões, né? Até para também dar uma ocupação para os astronautas, né? De uma intensidade moderada para alta. Então, a gente fez uma pesquisa aqui, tem trabalhos recentes que falam na questão do exercício intervalar de alta intensidade como uma medida eficiente assim, para a manutenção da saúde muscular e óssea, cardiorrespiratória. Tarefas a serem exercidas na nave de acordo com o papel tripulante, né? Assim, depois que ele vai dentro da sua rotina diária. Lazer, entretenimento e convivência, né, entre os membros da equipe, isso é muito importante também. Cuidados com a saúde mental, né? Para esse enfrentamento, né, que na psicologia chama de coping, né, enfrentamento em situações extremas, né, que você pode usar estratégias positivas ou negativas. Então, nesse contexto, a telepsicologia seria bastante interessante. Monitoramento de parâmetros da saúde física e mental, né, em termos de protocolos criados, e período de descanso, e aí, no outro dia, tudo se repete novamente, né? Lógico, com ajustes, né? Do ponto de vista das atividades ocupacionais e entretenimento, as práticas de atividade física, já por si só, sejam elas individuais ou coletivas, como musculação, corrida em esteira, remo, bicicleta estacionária, né? Algumas atividades em grupo, né? Jogos recreativos, como xadrez, jogos com bolas e etc. Práticas de games interativos com realidade virtual, imersiva, né? E que exijam movimentos. Aí você tem os Exergames, por exemplo, os videogames de realidade virtual aumentada, que trabalham diferentes componentes da aptidão física. Uma sessão de cinema para encontro e interação dos tripulantes, ciclo de palestras entre os tripulantes da nave, né, poderia ficar se revezando, sessões de treinamento mental, respiratório e meditação, e todos fazerem as refeições juntas na medida que for viável também, para estimular essa boa convivência. Pode passar, por favor? Agora continuo sendo eu ou Ian? Sou eu, Ian? Sim. Isso. Então, do ponto de vista da segurança, né,
a gente já falou bastante, né? Mas é preciso ter protocolos de segurança para diferentes eventos que possam, porventura, acontecer, né? No ambiente da nave, e nesse sentido é preciso aprender com missões anteriores, no que tange as instalações da nave e acidentes anteriores que ocorreram, né? Para você aprimorando esses protocolos. Criação de protocolos de gerenciamento de riscos, né? No que tange a segurança da instalação. Verificação dos mais uma vez, né? Verificação dos equipamentos do uso coletivo e individual da nave, os wearables e os equipamentos, né? Verificação diária do funcionamento de computadores, software de monitoramento, né? Todos os algoritmos de inteligência artificial, todos os dispositivos aí, digitais, né? e tecnológicos. Planejamento e construção de equipamentos, protocolo de segurança em caso de acidentes dentro e fora da nave, que aí você vai ter a convivência entre diferentes tripulantes, e aí muitas vezes diferentes nacionalidades, né, numa missão, e aí pode haver troca de informações e experiências, né, que é bastante interessante. Simulações, né, de equipe em caso de alerta vermelho e acidentes, plano B em caso do plano A, plano B e C em caso de plano A falhar, isso é muito importante numa situação de ambiente extremo, né, como essa, né? Ações seguras, protocolos de ações seguras fora da nave, né? E também pensar em caso de uma intercorrência, como que seria esse salvamento para não colocar mais pessoas em riscos, né? Como que seria isso? Monitoramento de sintomas dos efeitos negativos, né, do estado de saúde em virtude da exposição àquele ambiente. Avaliação diária da saúde mental, cibersegurança também é importante, né, que se fala de missões, e nesse sentido, verificação se a comunicação entre os sistemas internos e com a Terra está sendo uma forma segura em redes privadas, né, para que os dados sejam mantidos em segurança, e também triagem de dados enviados e recebidos para evitar possíveis danos nos sistemas. Pode passar? Bom, vou falar um pouquinho mais rápido agora da parte desses protocolos aqui, por causa do horário, mas esse protocolo de telemedicina aqui é um protocolo meio padrão, quando a gente pensa no médico, né? Então, mas o astronauta ele pode, então, solicitar essa teleconsultoria através da telemedicina, e no médico vai, então, analisar de acordo com a consulta, e também vai poder falar com seus colegas ali que vão orientar, então, o astronauta, no caso gente, né, a ter uma melhor tomada de decisão no que fazer ali. Pode passar. Sobre a parte de microprodução de alimentos, então, a gente vai ter o cultivo de frutas e hortaliças no ambiente espacial, para, então, ter um consumo diário. Vão ter também as impressões 3D de alimentos, que eu relatei ali antes, né? E também ter os cuidados com a radiação para não afetar os alimentos. Pode passar. E agora, focando, né, então, em impressão 3D, a gente tem os materiais, assim, disponíveis, são o plástico, o metal, a cerâmica ou a cera. Essa impressão, então, vai ser a partir de ferramentas que, em caso de uma estrutura, vai precisar de reparo. Elas são estruturas de cultivo também, né? E a gente detalha mais outras informações ali nesse protocolo. Bom, aqui esse é o exemplo de uma primeira impressora 3D enviada ao espaço, né? E é uma empresa, se eu não me engano, eu acho que o Rodrigo também pode me ajudar com qualquer coisa. Essa empresa é chamada Made in Space, né? Se eu não me engano, a NASA que criou essa empresa, e aí ela vai diferentes tipos, né, de 500 tipos de materiais que podem ser impressos nessa mesma impressora aí, né? Isso, e ela é líder, então, nesse setor, né, de tecnologia de fabricação 3D, que visa, então, auxiliar ali, o astronauta a viver no espaço, facilitar a vida dele de alguma maneira. Bom, então, falando um pouco das tecnologias que a gente viu até agora na nossa infraestrutura e que podem ser utilizadas em operação na Terra, os principais exemplos seriam a teleconsultoria, intervenções de telesaúde, a telepsicologia, teleodontologia, os dispositivos wearables para monitoramento de dados clínicos e vitais, os softwares de monitoramento integrados a esses dispositivos para fazer a predição de possíveis desfechos clínicos, a robótica para auxiliar em procedimentos cirúrgicos,
a impressão 3D para a produção de ferramentas auxiliares em procedimentos cirúrgicos, a realidade virtual imersiva para tratamento psicológico. Eu esqueci de mencionar na parte lá de realidade virtual, que ela também pode ser utilizada para, por exemplo, no momento de recreação do astronauta, ele pode ficar imersivo em um ambiente que ele goste, um ambiente da Terra, por exemplo, um parque de diversão, um ambiente que seja uma praia, por exemplo, onde ele está ali vendo o mar, escutando o som de passarinhos, por exemplo, isso pode trazer um relaxamento para ele em uma situação de estresse. Realidade virtual também para auxiliar procedimentos cirúrgicos e treinamentos, e realidade virtual aumentada para auxiliar na visualização de imagens médicas. No que tange essa questão, os resultados aqui que impactam a vida diária na Terra, né? Então, assim, filosofando um pouco, né? Então, tudo que é novo, né? Sempre vai exigir um enfrentamento e pioneiros nessas missões. Então, aí eu peguei aqui de um artigo também, como se fosse a descoberta do Novo Mundo pelo Cristóvão Colombo, né? Então, o que poderia acontecer com a mesma coisa da civilização, da possibilidade da manutenção das vidas, né? De vidas, né? Seres vivos em outros planetas, né? O espaço também poderia ajudar para criar uma conexão aí maior pela questão da ciência, né? Que é tão importante para o desenvolvimento da sociedade, né? Também conhecer o espaço poderia nos ajudar também a cuidar com mais carinho e zelo do nosso lindo planeta azul, né? Que é uma coisa que precisa ser feita também, né? E avanços tecnológicos no curto, médio e longo prazo que permitiria a sobrevivência da nossa espécie em outros planetas, né? E de outros seres vivos. Pode passar. Com a questão da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, né? A gente fez, pode passar, em forma de tabela, né? Uma tabela aqui, a gente colocou todas as metas. Eu fui muito otimista aqui, uma escala aqui de o quanto que a proposta está alinhada, né? E quanto que poderia pontuar numa escala de 1 a 5, né? Com relação ao que a gente vai fazer no espaço. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. A gente conseguiu fazer uma conexão com todos as metas, né, da Organização das Nações Unidas, né, para 2030. Então, por exemplo, erradicação da pobreza. Então, a produção de alimentos com as fazendas de cinturões espaciais, fome zero agricultura, né? Produção de alimentos também com fazendas de cinturões espaciais, saúde e bem-estar, avaliar os impactos do ambiente extremo do ponto de vista físico e mental na saúde humana e as ações a serem propostas. Educação de qualidade, né? Criação de tecnologia baseada em transmissão de dados através de satélites para que a informação e a educação possam atingir todos os cantos da Terra, né? Educação científica, igualdade de gênero, né? Já que vai haver convivência entre homens e mulheres astronautas, né? Com distribuição de funções e ganhos igualitários. Água potável e saneamento, criação de técnicas de reciclagem de água em ambientes extremos. Pode passar o próximo, aí vai continuando, né? Redução de desigualdades, né? Convivência com pessoas de diferentes países, desenvolvidos em desenvolvimento, igualdade de gênero e raças, troca de funções, lideranças, de acordo com os índices mencionados, e também a questão da diplomacia, né? Muitas vezes, já que vai envolver diferentes países também, né? Então, por exemplo, cidades e comunidades sustentáveis, né? Criação do cinturão espacial de produção de alimentos e fazendas, reciclagens espaciais para uso na Terra, por exemplo, pesquisa sobre os impactos da poluição e aproveitamento da energia solar, né? A questão da vida terrestre, por exemplo, monitoramento do espaço para verificar a ocupação de áreas terrestres e todos os impactos da presença humana e também poder colaborar nos refugiados ambientais, por exemplo, que é essa questão do aquecimento global, com os oceanos subindo também. Então, quando você vê tudo lá de cima, você pode estar monitorando essas questões do sofrimento do nosso planeta, né? Com todas essas mudanças climáticas, por exemplo. Pode passar. E aí seriam as referências que a gente utilizou, né, para fazer, né, algumas delas, as consultas. Pode passar. E aí a nossa equipe, né? Então, gostaria muito de agradecer, trabalhar com o grupo, né, com o Gabriel, com a Ana, com o Ian. Foi uma experiência muito grande. Eu que sou uma pessoa nova aqui nas missões, e a gente espera aí ter atingido as expectativas, mas foi assim um aprendizado bastante intenso, né, em curto tempo, né, e a gente quer eventualmente participar de outras missões para poder estar melhorando, né, as nossas propostas, né, e ter mais insights. Obrigado.